Boa noite a todos. Vamos iniciar o trabalho. Faculdade de Educação Superior de Pernambuco, FACESP. A disciplina é Tecnologia da Informação e Comunicação. O professor é Marcos Vitor e as discentes é Ingrid Maiane, Juliana Araújo, Catilcia Martins e Gisele Miranda. Vamos explanar um pouco sobre educação à distância, os ambientes virtuais de aprendizagem, as definições e os mais usados na educação online no Brasil. Incorporações de recursos tecnológicos nas instituições educacionais para formar cidadãos críticos. Nós vivemos em um modelo de sociedade totalmente modificado pelo uso de tecnologia da informação e comunicação, que integram o nosso dia a dia, né? E aí, um grande aparato tecnológico aparece, como computadores, projetores, televisores, tablet, lousas mágicas, para poder adentrar esse mundo escolar. Apesar da recorrente recomendação acerca desses trabalhos diversificados, o professor ele não fica omisso, ele fica como mediador. Então, ele fica mediano, ele deve buscar sempre a ressignificação de conceitos e prática de ensino e de aprendizagem, que possa buscar mais informação e estruturar os seus próprios conhecimentos. Já o processo de ensino-aprendizagem à distância provoca mudanças na forma de aprender e ensinar. Por quê? Porque um ensino presencial, você pode tirar umas dúvidas, aí no caso, o exemplo, as crianças estão usando lousa mágica, elas podem fazer ali de imediato, né? Com o suporte do professor, mediando as letrinhas e tudo mais, e também se for em outras turmas, pode tirar as dúvidas. Já ensino de uma forma à distância, não, nós podemos tirar a dúvida, mas é de uma forma online, não é de forma presencial que nós podemos ver. Passo minha fala para a colega. Ambientes virtuais de aprendizagem. Definição: são espaços na web constituídos de hipertextos de links de acesso à informação e de ferramentas de comunicação. São espaços possíveis de interações sociais sobre ou em torno de um objetivo comum. O ambiente virtual de aprendizagem deve possuir mecanismos que favoreçam o compartilhamento da informação, a colaboração entre os participantes para que ocorra o comprometimento do aluno com a sua aprendizagem. Tais recursos que favorecem a criação de comunidade online, né? São programas que disponibilizam na internet, que agregam ferramentas para a criação, a tutoria e a gestão de atividades que normalmente se apresentam na forma de cursos. A intenção é proporcionar não só a disponibilização de conteúdos, mas principalmente plena interatividade e interação com pessoas e grupos, viabilizando, por consequência, a construção do conhecimento. Pode passar. Os AVAs mais utilizados na educação online do Brasil, né? Tem o nome de alguns, que é o Moodle, o Meet, o Teleduc e o LMS Studio. O Moodle ele é uma ferramenta, uma plataforma EAD mais utilizada pelos alunos, né, em diversas universidades, tanto pública como privada. O LLS Studio é um sistema de fácil gerenciamento que vende e que ensina cursos. O Teleduc tem sido desenvolvido pela Unicamp, que ele tem como objetivo ajudar e dar suporte aos professores. E o Meet, né, que é o que tem sido mais usado durante esse período de pandemia, foi no período que fechou as escolas, então foi uma ferramenta que ajudou esse contato entre professor e aluno mesmo à distância. Agora a gente vai ver alguns empregos, o emprego da TICs, né, para uma aprendizagem autônoma. Então, essas TICs, que são as tecnologias de comunicação e informação
que hoje são usadas também na área educacional, porque a gente sabe que com esse crescimento da tecnologia, empresas, bancos e muitas outras instituições estão usando, com a educação também não é diferente, né? Tem tido essa crescente, esse crescente emprego dessas tecnologias na área educacional também. E o papel dessas TICs não é, de maneira nenhuma, fazer a substituição do professor, muito pelo contrário. Através dessas tecnologias de informação e de comunicação, ela vai favorecer uma aprendizagem que vai estar gerando algo nos seus alunos. Porque os alunos passaram a ter uma participação também ativa, né, através das plataformas de ensino de educação à distância, praticamente da mesma forma como eles estariam sendo ativos numa aula presencial, porque, embora seja uma educação à distância, embora seja outro lado dela, mas, de certa forma, aluno e professor trabalham juntos através dessas tecnologias, desenvolvendo relacionamentos, mantendo, né, aquela sensibilidade, aquela afetividade, a compreensão de uns para com os outros, e assim o professor, como o Catiúcia falou, que é o mediador, ele vai acabar, então, trazendo mais recursos para ser utilizado com o emprego dessas TICs, para que as aulas se tornem cada vez mais agradáveis, cada vez mais úteis, e os alunos, então, consigam ser autores das suas próprias vidas, dos seus próprios aprendizados. Por quê? Porque eles passarão também a utilizar ferramentas que antes eram desconhecidas, mas que hoje, no mundo virtual que a gente vive, eles descobrem cada vez mais. Então, o aluno tem essa participação ativa, gera uma aprendizagem autônoma, e ele vai aprendendo, então, a cada dia, a como desenvolver esse ensino, essa aprendizagem também de forma virtual. E aí eu coloquei aqui alguns desafios que foram e são enfrentados também ainda hoje nessa questão da educação à distância, né, com o uso dos AVAs. Uma delas, quando a gente fala dessas tecnologias, é a educação está na dependência de uma tecnologia e de internet. Isso não tem para onde fugir. Então, uma educação à distância, aulas remotas, aulas online, tem sempre a dependência da internet. Embora a internet ajude bastante, mas às vezes a gente sabe que tem aqueles impasses, né? Uma hora cai rede, outra hora acontece alguma coisa, mas funciona bem. Outro desafio também é a capacitação dos profissionais. Como a Ingrid colocou nesse período de pandemia, então foi um divisor de águas para a educação à distância, para se trabalhar essas tecnologias dentro da sala de aula. Por quê? Porque antes a gente tinha a educação à distância e tudo, mas depois da pandemia isso tornou cada vez mais forte, né? Então, os profissionais também precisam estar capacitados para saber buscar, conhecer e manusear as ferramentas virtuais, né, esses AVAs, que vão estar trazendo essa utilidade para as suas aulas, essas ferramentas para os alunos também dentro da sala de aula. Então, não adianta a gente ter os recursos tecnológicos, mas não ter professores ou profissionais da área de educação capacitados para usá-los e também trazer o aprendizado para os alunos. Outro ponto também, manter a atenção dos alunos. Então, a gente sabe que a educação à distância requer um pouco mais de atenção dos alunos, né? E os professores têm que lidar com isso também, porque os professores, às vezes, se deparam com alunos que não estão acompanhando o andamento da disciplina, ou tem alunos que não estão acompanhando a explicação que o professor está dando ali na hora da aula, não conseguem entender a fala do professor, e aí acaba perdendo o interesse pela aula, né, pela disciplina. Então, isso é um desafio para o professor também, que além de manusear essas ferramentas tecnológicas, o professor também tem que se virar nos 30 para manter a atenção dos alunos, igualmente ele faria numa aula presencial, né? E uma outra questão também que eu colocaria como primeiro fator de desafio é a questão da evasão escolar. Durante a pandemia, a gente teve muito isso, né?
dos alunos não poderem participar presencialmente, por não poder, devido às leis, aos decretos, e então as escolas foram mudando as suas estratégias de ensino. Então, umas criaram Meet, outras criaram Skype, outras criaram aulas em outros meios, né, em outros AVAs, e aí o que acabou acontecendo? Muitos acabaram impossibilitados de assistir essas aulas, alguns por falta de recursos, por não ter ali um aparelho na mão, outros por não quererem mesmo, né, por terem perdido o interesse, e aí acabou que essa evasão escolar acabou sendo um pouco crescente no ano de 2020 para cá, né? Mas graças a Deus, que a gente sabe que a tecnologia vem se desenvolvendo a cada vez mais, e isso já não é mais tanto um empecilho assim, já não é mais um desafio tão grande assim, como era antes, né? Graças a exatamente a essa questão da tecnologia sendo usada para informar e também para comunicar na área educacional. E um outro ponto importante que eu coloquei os pontos positivos da educação à distância é que ela agora proporciona um ensino cada vez mais acessível. Então, pessoas que estão distantes podem se reunir numa mesma sala com um único objetivo comum, que é o de aprender, né? Por exemplo, nós temos colegas aqui na nossa turma que são de Petrolina, outros são de Juazeiro, outros já moram em alguns distritos de Juazeiro. Já eu moro na cidade de Ituberá, que está a 700 quilômetros de Juazeiro, mas estamos todos unidos no mesmo, na mesma sala virtual para aprendermos, né? E outro ponto positivo também é que esse relacionamento dentro dessas salas, dentro desses AVAs, acaba rompendo algumas barreiras nas áreas econômicas, nas áreas sociais e até mesmo culturais, porque dentro da mesma sala virtual todos nós somos iguais, independente de se é preto, branco, azul, amarelo, qual é o seu patamar socialmente, qual é a sua vida financeira e economicamente. Então, acaba que a educação à distância rompe essas barreiras. E também tem a questão da interação social, né? Os professores constroem essa interação com os alunos, trabalhando através de debates, compartilhando experiências a cada aula, e assim, tanto o professor quanto o aluno vão desenvolvendo esse ensino-aprendizagem. Então, são alguns pontos positivos que a educação à distância traz para nós. Tem muitos outros, mas a gente não vai se estender muito. E, para finalizar, eu gostaria que projetasse aí o último slide, partindo para as nossas considerações finais. A educação online pode estar alicerçada nos fundamentos da teoria socio-interacionista de Vygotsky, que postula que os processos psicológicos aparecem primeiro nas relações sociais e que utilizam tanto os instrumentos físicos, que podem alterar o ambiente, como os psicológicos, que alteram as capacidades mentais, e nos dois casos, com o necessário apoio da linguagem verbal. Tudo isso a gente vê dentro de uma sala, dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. Mexe-se com a questão da relação social, mexe também com o psicológico, né, porque é um ambiente diferente do presencial, mas que essa mudança é uma mudança positiva para melhorar as capacidades mentais, usando também a linguagem verbal, como está descrito aí na citação. Nesse sentido, a educação online, com o emprego das NTICs, oferece as condições necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de modo eficiente e eficaz, mas que para esse objetivo ser alcançado, há necessidade de que o curso seja estruturado com processos interativos que favoreçam a construção de um ambiente de conhecimento e colaboração entre os participantes, ambiente em que o professor possa orientar e acompanhar o aprendizado do aluno, ajustando a ajuda na construção de novos conhecimentos sempre que necessário. Então, eu trouxe essa citação para as considerações finais, porque ela é um resumo de tudo que nós tratamos aqui. A questão da interação com o professor dentro da sala de aula, o feedback do aluno ao responder ao professor as questões dentro da sala de aula, dentro do conteúdo aplicado. Então, são processos interativos que ocorrem, facilitando esse ambiente, trazendo conhecimento,
trazendo colaboração de ambos os participantes, tanto professor como aluno, e fazendo com que o professor faça as devidas orientações, os devidos acompanhamentos, gerando esse aprendizado do aluno, né? Construindo cada vez mais novos conhecimentos e, assim, ocorrendo as mudanças sempre que for necessária. Porque nós sabemos que, como a tecnologia muda sempre, né? Então, sempre vai haver novos ensinos, sempre vai haver novas capacitações, e tudo isso engloba a área educacional. Então, a tecnologia hoje está muito atrelada à área educacional, e eu acredito que hoje a educação não pode mais viver essa ajuda tecnológica, porque um já está ligado com o outro, trazendo novas experiências para a vida de cada aluno que entra em contato com esses AVAs, ou seja, com esses ambientes virtuais de aprendizagem na educação à distância, né? Então, esse foi um pequeno resumo do nosso trabalho, do nosso artigo. Esperamos que os colegas tenham compreendido um pouco. Professor também, obrigado pela atenção de todos. Tenham todos uma boa noite.